Mo, e como é que foi essa transformação? Você foi percebendo a necessidade de tomar um posicionamento ou foi nesse dia que Deus falou algo contigo? Como eu disse, eu cresci dentro da igreja, não tenho essas histórias... Glória a Deus, né, velho? Terríveis, né? Terríveis, mas acompanhei muitas histórias, porque, como você falou na abertura, eu vivi muito com o pessoal da Operação Vida. Operação Vida é o trabalho que a gente tem com recuperação até hoje de moradores, né, dependentes químicos. E naquela época funcionava tudo junto na igreja. E eu cresci, cheguei a ver cara chegando baleado na igreja, cara, várias histórias. Amigo do Rogerinho. Amigo do Rogerinho chegou. Com certeza. Mas quantas vezes os meus pais foram me procurar e eu estava sentado com os caras da Operação Vida, trocando ideia, conversando com eles. Então, eu cresci vendo histórias e meu pai sempre disse para mim, você pode fazer a sua escolha. Né? Ele sempre deixou muito claro. Mas pela minha história, pelo que eu tinha passado e principalmente por causa da enfermidade, meu pai falava assim para mim, se um dia você deixar Jesus, você é digno de ir pro inferno, porque ele te salvou. E Só abrindo parênteses, conta pra galera desse testemunho também. Quando eu tinha 4 anos, né, 4 para 5 anos, final do ano, eu estava em casa com a minha irmã e uma moça da igreja que estava cuidando da gente. E eu comecei a passar mal, comecei a me sentir mal. Meus pais estavam fora e eles chegaram. E eles me levaram para o hospital e eu fui diagnosticado com meningite. E naquele dia eu internei e entrei em coma. E eu tive o diagnóstico de morte. Dali o médico entrou e disse, não tem mais jeito, agora é só esperar a morte chegar. E foi quando o pastor do meu pai, o pastor Cássio, chegou no hospital e falou para ele, fé para essas horas, quando tiver fôlego de vida, você tem que acreditar, fé para passar na fornalha e confiar no Senhor, fé. E ali foi fortalecendo a fé dos meus pais e eles oravam e falavam, Senhor, enquanto tiver fôlego de vida, a gente vai crer, a gente vai buscar a vida dele. E eu voltei à vida. Sem sequela, né? Sem sequela, isso é algo que Deus fez na minha vida e era interessante que naquela época tinha um grupo, chamava Kings Kids, que era de crianças e eles faziam turnê nas igrejas e tal, e eles iam na nossa igreja. E junto com eles tinha um menino. E o menino tinha vários problemas de andar assim e tal, e era fruto da meningite. E meus pais sempre, quando eles iam na igreja, a gente tal, e eles falavam para mim, tá vendo aquilo ali? Ele teve a mesma enfermidade que você não ficou daquele jeito, porque Deus tem um propósito na sua vida. Então eu sempre cresci com isso. E aí meu pai sempre falava para mim, se um dia você deixar Jesus, você é digno de ir pro inferno, você não merece nem misericórdia dele. Mas eu cresci assim, mas dentro da igreja, a gente sempre tem, né, a turma da pesada, né? E sempre são os filhos dos pastores, a liderança, os filhos dos diáconos, dos presbíteros. E eu cresci com essa turma, né? E a gente aprontou muito dentro da igreja, bagunçava muito. Então, mas tudo isso não dava um sentido para minha vida, né? Eu trabalho na igreja, eu estou trabalhando desde os meus 12 anos. Então, eu estou lá, hoje eu estou com 37 e desde então eu trabalho na igreja. Tive alguns períodos que eu trabalhei fora, mas nunca deixei de estar na igreja, nunca deixei de trabalhar na igreja, nunca deixei de estar servindo na igreja. E cresci sabendo que a minha vida ia ser ali. Até eu conto no meu testemunho, porque quando eu estava namorando, um dia minha esposa, que hoje é minha esposa, né? Na época a gente estava namorando, e ela chegou e perguntou para mim, o que vai ser da sua vida no futuro? E eu respondi para ela, não sei, mas eu vou orar essa noite e Deus vai falar comigo. E o que ele falar, eu te trago a resposta depois, aí você toma a sua decisão. E naquele dia Deus falou comigo, eu quero que você viva da obra. E eu fui no dia seguinte, no domingo, peguei ela para ir para a igreja, a gente estava indo para a igreja e falou, Deus respondeu e disse que eu vou viver da obra. O que vai acontecer? Eu não sei, mas eu vou viver da obra. E aí ela falou, eu tô contigo, eu embarco contigo nessa. E falei, então vamos embora. E aí estamos casados há 11 anos, né, com 2 filhos e vivendo disso. Para mim, eu ia viver dos bastidores, que é algo que eu sempre gostei. Dessa organização, estruturar a igreja, preparar a igreja, é o que sempre queimou no meu coração. Eu, como você falou, eu sou baterista, né? Sempre toquei.
Mas sempre que teve uma necessidade nos bastidores, eu abri mão. Eu deixava de tocar para ir para os bastidores. Quando eu cursei a faculdade, meu segundo ano, eu fui muito mal. Várias DPs. Por quê? Porque meu pai era presidente do Conselho de Pastores. E toda terça-feira, à noite, ele trazia um pastor para fazer o café de pastores na quarta. E entre ficar na faculdade e ir gravar o culto, eu ia gravar o culto. Então, estourava de falta, não estava nem aí. Porque o meu coração sempre queimou por estar na igreja. Nunca foi... Desde pequeno, todo mundo pergunta, você vai ser pastor? Você vai ser... E eu sempre falava assim, eu vou ser o que Deus quiser. O que Ele mandar fazer, eu estou aqui para fazer. Nunca tive essa ambição de ser pastor. Mas aprove o Senhor me conduzir por esse caminho e hoje ser pastor e ter essa responsabilidade junto com a igreja, né? Então, e uma maneira é ver a transformação que você tem que tomar uma decisão e Deus te transformou no nível de conversão. Mas eu estou na igreja há 16 anos e ver o quanto você era tímido no sentido de ser introvertido, né? Sempre fui. E aí hoje te ver pregando e tal, a gente fala, como é a transformação que Deus fez na tua história para... E assim, eu sou muito fechado na minha. Mas aonde eu tenho liberdade aí, né, Paty? Quando eu tô dentro da igreja... A Paty tava com medo aqui, eu não sei o que tá acontecendo. Ele tava muito quieto, eu falei, meu Deus, ele vai soltar alguma coisa. Aonde eu tenho lugar, onde eu tenho espaço, aí eu me solto, entendeu? Mas estar no púlpito, eu lembro que a primeira vez que eu preguei foi num retiro de casais. Foi todo mundo pro retiro de casais e eu fiquei. E eu preguei. Ali, para mim, foi um grande desafio. E aí, quando eles voltaram do retiro de casais, todo mundo voltou falando, cara, eu vi sua pregação. Eu falei, mas como que esses casais tinham tanta coisa para fazer lá, ficam ouvindo eu falar? Aí eu descobri que, pela internet, eles colocaram no telão e meu pai parou o culto para todo mundo assistir eu pregando. Uau. E eu falei, caramba, e aí eu falei, amém. É isso que Deus me chamou, eis-me aqui, né? Mas não deixei a parte de bastidores, né? Hoje eu cuido de toda a estrutura da igreja, que é a parte de bastidores, mas ajudo no pastoreio junto com meu pai. Estou aí nessa missão. Glória. E essa foi a minha transformação, de uma pessoa tímida, uma pessoa fechada, para uma pessoa que hoje é um porta-voz da palavra e tem que levar, anunciar o evangelho a toda criatura. Sempre foi o nosso objetivo falar do amor de Deus, né? Até ontem, né? Tava tendo aquela manhã cívica com as crianças e uma das pessoas que falou lá, uma guarda municipal que estava com a gente, ela falou, eu sou fruto dos evangelismos que aconteciam nas escolas em 97. E eu pensei, cara, 97 a gente estava nas escolas, colocando bateria abaixo, tocando e tal, fazendo palestra aí e tal. E foi um tempo muito bom, porque essa sempre foi a nossa... E eu sempre fui. Nem era convertido assim, mas eu estava lá. E a mensagem nunca volta vazia, né? Amém.